Pessoal, boa noite a todos. Essa é a nossa reunião de hoje. São 203 reuniões e esta é a última reunião do ano de 2023. E lembrando que o ano que vem nós estamos entrando um quarto de século de grupo de estudos de hipnose. Um bem-vindo grupo de estudos de hipnose do Rio de Janeiro, comandado pela doutora Márcia Matias, e que nós fizemos um acordo legal onde nós vamos trocar as nossas informações de grupo para aí a gente poder atingir uma massa maior de pessoas, de hipnólogos em todo o Brasil. Vamos oferecer para todos vocês duas possibilidades de reuniões, uma do nosso grupo de estudo de hipnose, da Unifesp, e uma que a Márcia também vai bolar a data e o dia fixo por mês, da reunião do Grupo de Estudos de Hipnose do Rio de Janeiro. Então, vocês passarão a ter dois temas por mês, o que eu acho que já é um grande avanço, né? Que são mais atividades para a gente poder trocar informação e aprendizados para todos nós. Nós tivemos, na semana passada, no início desse mês, na realidade, um congresso no Rio de Janeiro, e nesse congresso eu apresentei, eu tive um tema que eu apresentei, que era o meu tema, que todos sabem, que é hipnoterapia cognitivo-comportamental, mas eu levei um livro que eu tenho, que é o livro de condicionamento psicofisiológico para o parto, e é incrível como esse livro já fazia algum tempo que eu lancei, uns 2, 3 anos, mas esse livro deu um ibope lá, foi o livro que mais vendeu lá, dos meus que eu levei. Então, o que acontece? Começaram a me pedir para falar um pouquinho sobre esse tema. E, na realidade, eu costumo fazer um curso ou um workshop sobre esse tema, que é condicionamento psicofisiológico para o parto. Um curso onde eu falo tudo que eu vou falar hoje aqui para vocês, vou mostrar para vocês, mas eu mostro detalhadamente as técnicas, né? Que eu acho que isso é importante. Lógico que aqui não dá para a gente detalhar muitas refinamentos, né, das técnicas, mas de qualquer maneira, eu acho que dá para todo mundo ter uma ideia, uma visão macro do que é o tema. E aí, oportunamente, pode ser que a gente marque um workshop, ou aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, se quiserem, para a gente falar com esse tema com um pouco mais de calma e mais profundidade. Eu vou apresentar hoje para vocês esse tema. Como eu tenho ele gravado, então eu optei por apresentar a gravação, que a gravação a gente tem um cuidado maior, tal. Então, eu acho que a gravação fica melhor do que se eu fosse dar aula direto aqui agora. E logo depois que acabar a gravação, aí a gente fecha a gravação e a gente abre para a gente bater um papo, trocar ideias, tirar as dúvidas que eventualmente tem. E a apresentação inicial lá está no passado, porque eu estou passando um vídeo já, tá bom? Então a gente se vê daqui um pouquinho ao final do vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Osmar Colás, sou médico e gostaria, antes de mais nada, agradecer ao convite e a oportunidade de poder compartilhar com todos vocês um pouquinho da minha prática direcionada para a melhoria e para o maior conforto das pacientes que estão não só gestando, mas também logo irão passar pelo processo da parturição. Desta maneira, eu agradeço o convite e vamos dar início à nossa apresentação. Muito bem, o nosso tema hoje será hipnoparto. Antes vem sempre aquela apresentação básica, e aqui vocês podem ter as informações a meu respeito, né? Eu sou médico, sou obstetra, tenho algumas especializações na área da psicologia, tá certo?
coordeno um curso de hipnose na Faculdade Paulista de Ciências da Saúde e coordeno o grupo de estudos de hipnose desde 1999, ou seja, é um tempo bastante razoável, né? E atualmente sou presidente da Associação Brasileira de Hipnose e presidente do Instituto Osmar Colas. Condicionamento psicofisiológico para o parto. Na realidade, este tema não é um tema novo, é um tema bem interessante, bem antigo. E esse tema se perde na antiguidade e as primeiras experiências com a hipnose aconteceram com esses autores. Foi na França, Bélgica, na Inglaterra, na Áustria, ou seja, aquele miolinho, né, da Europa antiga, onde parece que tudo em relação à hipnose acontecia. E foi naquela época, nessa época, em 1880, que esses primeiros profissionais começaram a utilizar a hipnose para aliviar as dores de parto. Em 1902, já um russo, ele fez um trabalho com 28 mulheres, e dessas 28 mulheres, 20, ele conseguiu aliviar a dor do parto, quer dizer, fazer com que elas tivessem um parto sem dor, com o uso da hipnose. E também, nesta época, o Nikolaev foi o pai do que ele denominou depois de psicoprofilaxia, pois ele dizia que a simples orientação adequada para estas mulheres já era um grande fator no sentido de aliviar o seu sofrimento e a sua dor no parto. Em 1920, esse Dick Reed, inglês, ele estudando muito, foi para a Rússia, esteve com Nikolaev, e ele foi o primeiro a determinar que existia uma tríade, que ele chamava medo, tensão, dor, que era a tríade responsável por todo esse processo doloroso da mulher. Em 1938, esse outro autor, Chrobansky, também notou que se a mulher fosse preparada, tivesse uma boa educação, tivesse alguns procedimentos de orientação adequada, isso seria suficiente para amenizar o seu sofrimento durante o parto. Lamaze, na França, ele criou um método chamado método Lamaze de parto sem dor. E é bem interessante porque em 1956, o Papa Pio XII, ele reconheceu o valor do método psicoprofilático como alívio nas dores do parto. E é importante a gente lembrar que a Igreja, ela não aceitava o alívio na dor do parto, ela não aceitava a medicalização para este alívio, pois a Bíblia já dizia que parirás com dor. Então, o Papa, quando ele reconheceu esse método psicoprofilático, isso já foi um grande avanço em prol do alívio das dores do parto das mulheres. Alguns trabalhos de literatura nossa, só para que nós possamos, nos alinhar, a gente vê que existem trabalhos até relativamente recentes, onde mostram que a validade da hipnose, tendo um efeito satisfatório no uso do controle da dor para o parto. Aqui uma meta-análise, uma baseada em evidência, feita por uma colega do Nordeste, e ela concluiu nessa meta-análise que tanto a hipnose, como a acupuntura têm significados importantes na diminuição da dor e na diminuição da necessidade de anestesia durante o parto. Outro trabalho interessante, que reafirmam a vantagem da hipnose e da acupuntura como técnicas de efeito razoável, de validade, para alívio desse tipo de dor. Ou seja, existem muitos trabalhos que validam o uso da hipnose e destas outras técnicas, que nós chamamos técnicas de estados modificados de consciência, no alívio das dores do parto. Condicionamento psicofisiológico, quando nós falamos em condicionamento psicofisiológico,
nós estamos dizendo em orientações e técnicas psicofisiológicas que vão modular o nosso sentido, as nossas percepções, para que possamos nos adequar, aliviar, seja um estresse, seja a dor. E todas essas técnicas de condicionamento, elas se baseiam principalmente em 3 pilares. São os 3 pilares básicos que qualquer gerenciamento de estresse ou de ansiedade devem ter quando nós falamos em gerenciamento de estresse. Os 3 pilares da abordagem seriam psicoeducação, condicionamento psicofisiológico e sugestões com imagéticas positivas. A psicoeducação é aquele tempo do setting de qualquer forma, qualquer que seja a direção ou a diretriz de uma psicoterapia, a psicoeducação é um tempo fundamental. É na psicoeducação que você vai ensinar para as pessoas, e no caso aqui as gestantes, como elas devem se comportar, o que acontece, por que existe a dor, o que está acontecendo, para que elas possam, entendendo o processo, sentir-se um pouco mais confortáveis e confiantes. O condicionamento psicofisiológico, na realidade, ele dá com respeito às técnicas que fazem com que nós possamos gerenciar e modificar o nosso sistema neurovegetativo. E principalmente as técnicas de respiração e relaxamento, que são as mais importantes, como nós vamos ver, quando se fala em controlar as dores do trabalho de parto. E sugestões imagéticas positivas, aqui principalmente para os hipnólogos de plantão, aquelas pessoas que já têm algum conhecimento, tanto de programação neurolinguística como de hipnose, como que nós podemos fazer essas sugestões imagéticas positivas em substituição àquela expectativa da próxima dor. Está determinando o que nós chamamos um carisma positivo, ou seja, uma expectativa positiva em relação a esse processo da parturição. Por que usar a hipnose no trabalho de parto? Existem muitas justificativas, né? Como ocorre o trabalho de parto, a psicoeducação, como ocorre as dores no parto, porque como a hipnose facilita, como ocorre a preparação da gestante, quer dizer, todas estas são questões que fazem parte do nosso processo psicoeducativo. Não só eles, mas também porque a grande maioria das mulheres tem medo de parto normal. Discutir os medos de cada paciente. Cada paciente tem o seu sistema de crenças e valores, os aprendizados, as suas memórias, como nós vamos ver, e tudo isso influi em como ela entende e encara todo este processo de gestar e parturir, tá certo? E estas são questões que nós devemos estar preparados para discutir. Como ocorrem as dores do parto? Quer dizer, a gente precisa explicar para essas gestantes os 3 momentos mais importantes desse tipo de dor. A dor da dilatação do colo uterino, durante a expulsão do bebê e a expulsão da placenta. São os 3 momentos mais importantes, sendo que a expulsão da placenta, embora ela entre dentro dessa divisão, mas ela é um momento muito mais simples, mais suave. Muitas vezes as pacientes nem percebem, né, a expulsão da placenta por conta da grande expectativa e do grande entusiasmo e daquela relação inicial em ver como está seu feto, o seu bebê que acabou de nascer. Aqui nós discutimos com elas como é a fisiologia, um pouco de fisiologia da dilatação do colo do útero. Nós mostramos todas as fases do trabalho de parto. Não é escopo dessa aula aqui, porque isto realmente faz parte de um workshop com 4 a 6 horas, e orientando algumas práticas durante os nossos trabalhos, mas aqui eu estou apenas passando para vocês as possibilidades e as linhas de atuação que nós podemos ter para aliviar o trabalho de parto dessas mulheres. Então, estes aqui são os momentos que nós precisamos discutir, como acontece a dilatação do colo do útero, a evolução dessa dilatação, e quando entra no período expulsivo, que é
o nascimento efetivo. Tudo isso é discutido durante esse processo de psicoeducação para essas gestantes. Aqui a gente mostra também como é o processo da saída, o momento mais, vamos dizer, mais tecnicamente mais ansioso e mais doloroso do parto, né? E como isso acontece. E aqui a expulsão da placenta. Tá certo? Depois de 5 a 15 minutos, mais ou menos, até 20 minutos, a placenta se descola e esse descolamento ali gera um pouco de dor, uma contração intensa, mas perto do que esta paciente já passou, isso aqui é muito pequeno, muito discreto. Muitas vezes eu mostro um filminho, esse pequeno filminho que fala sobre o trabalho de parto normal, como seriam os tempos do trabalho de parto. Então aqui nós podemos ver a contração uterina, o feto se posicionando, ele descendo, aqui ele vai fletindo a cabeça para começar a passar pelo canal do parto, que é esse pedaço, essa parte do canal do parto. E à medida que ele vai descendo, ele vai se fazendo a extensão da cabeça e a seguir ele expulsa a cabeça. Existe uma rotação externa dessa cabeça e a rotação do ombrinho que vai se posicionar embaixo do púbis. E depois existe a saída, o que nós chamamos a saída do ovoide córnico ou do feto propriamente dito, né? Esse é um processo interessante e que vale a pena a gente mostrar para o paciente. Tudo isso fazendo parte daquela psicoeducação, que é aquele tempo de orientar e preparar a paciente para que ela já saiba tudo o que vai acontecer. As vantagens de ter um parto normal. Muitos de vocês já sabem, mas só para a gente citar: recuperação mais rápida, diminui o risco de infecção, produção do leite materno produzido em maior quantidade, facilita os laços sentimentais com o bebê, aquele cordão umbilical psicológico, e o retorno do útero ao seu tamanho normal acontece muito mais rapidamente, porque é um útero que está fisiologicamente normal, diferente do que acontecia, por exemplo, se fosse uma cesárea. Para o bebê, quais são as vantagens? Maior facilidade de respirar, maior atividade ao nascer, maior receptividade ao toque da mãe, quer dizer, o nenê parece que ele já conhece, ele já sabe que aquela é a mãe dele, ele sente essa relação, né? Essa relação íntima mais intensamente. E o nenê mais calmo, mais tranquilo. São nenês que no berçário ele tem uma evolução muito mais calma, tranquila e confortável. Isso aqui eu estou passando rapidamente, mas para mostrar para vocês os tempos e os pontos importantes que nós devemos observar quando vamos preparar uma gestante para passar por todo esse processo do parto. O condicionamento psicofisiológico, que seria a aula específica, né? o ponto-chave da nossa aula. O condicionamento psicofisiológico nada mais é do que são técnicas, basicamente as técnicas de relaxamento e de respiração, que estão envolvidas na modulação do sistema simpático-parasimpático. Tá? E quando nós vamos começar com esse condicionamento, nós vamos voltar àquilo que o Dick Reed, que eu comentei com vocês, em 1920, ele criou, que ele chamou a tríade medo, tensão, dor. Ele dizia que o medo aumentava a tensão no corpo, essa tensão no corpo fazia com que a mulher sentisse mais dor, e o dor aumentava o medo, e isso criava um ciclo vicioso, e algumas pacientes perdiam o seu controle. Com essa perda de controle, tornava-se um parto muito mais traumático, mais difícil, muitas vezes com desfechos até catastróficos. Mas a gente precisa estudar esse autor, Ernest Kretschmer. Eu imputo que este trabalho, esta teoria, que ninguém sabe quem deu esse nome, mas chama-se Teoria do Tritônus de Kretschmer, ninguém sabe quem deu esse nome, mas a verdade é que esta teoria ela é importantíssima para que nós possamos entender todo esse mecanismo de equilíbrio homeostático entre
a nossa tensão muscular, a nossa tensão neurovegetativa e a nossa tensão neuropsíquica. Tá? Kreatmann já dizia naquela época que o tônus fisiológico é regulado pela musculatura, pelo sistema neuromuscular, pelo sistema nervoso autônomo e pelas expressões afetivas, pelos afetos. E de uma forma que um depende do outro diretamente. Ou seja, Kreatmann quis dizer isto. Ele dizia que nós temos uma tensão neuromuscular, essa tensão neuromuscular tem uma tensão neurovegetativa, e essa tensão neurovegetativa, nós temos também uma tensão neuropsíquica. E todas estas três tensões, elas estão interligadas entre si, de forma que, se eu tenho uma diminuição da minha tensão neuromuscular, eu tenho uma diminuição da minha tensão neurovegetativa. E se eu tenho esta diminuição aqui, eu automaticamente tenho a diminuição neuropsíquica. Bom, e o que isso gera? Isso gera o seguinte: todas essas respostas de gerenciamento de estresse, de ansiedade, de medo e dor, que nos interessam. Então, quando eu uso uma técnica, por exemplo, de relaxamento muscular, diminuindo o meu tônus neurovegetativo, meu tônus neuromuscular, automaticamente eu diminuo meu tônus neurovegetativo. E com isso eu diminuo meu tônus simpático. E diminuindo o tônus simpático, eu tenho todos esses benefícios. Olha, quando eu diminuo o tônus neuromuscular, eu tenho um relaxamento muscular. E esse relaxamento muscular, tá certo? Ele é um relaxamento intenso, ele me aumenta, inclusive, o relaxamento uterino. Porque na fibra uterina nós temos fibras que são incondicionadas, mas nós temos o ligamento redondo, fibras que também tem uma função, que também tem atividades de controlador de músculos estriados misturados. Ou seja, o relaxamento muscular alivia, facilita o relaxamento uterino. Mas quando nós diminuímos o tônus neuromuscular, nós diminuímos o tônus neurovegetativo. E com isso nós diminuímos a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, aumentamos a função renal, aumentamos a função de algumas glândulas, aumentamos a coordenação das contrações uterinas, que é muito importante durante o trabalho de parto, porque essas incoordenações uterinas que são uma das grandes causas de desconforto, dor e perda de controle da gestante, né? E com a diminuição do nosso tônus simpático, com todos esses benefícios, diminuição da pressão arterial, que muitas vezes a grávida já tem um certo aumento de pressão arterial, principalmente as pré-eclâmpticas, mas com todas essas vantagens, nós temos ainda a diminuição do tônus neuropsíquico. Essa diminuição do tônus neuropsíquico diminui a ansiedade, diminui o estresse, diminui a irritabilidade, aumenta a tolerância, ou seja, as contrações e o desconforto passa a ser um pouco mais tolerável pela gestante, tá certo? Além de outros benefícios que as simples de técnicas de relaxamento nos levam, tá? As que interessam para o nosso tema aqui é o relaxamento uterino, a coordenação muscular, diminuição de ansiedade, diminuição do medo, aumento da tolerância, diminuição da crítica, né? Então, são todos elementos importantíssimos que nos ajudam nesse controle da dor. Das práticas de relaxamento, nós temos uma série delas. Eu não vou passar aqui, porque não é o escopo desta aula de hoje, mas durante o curso, o workshop, nós fazemos todos o treinamento de todas essas práticas para que as pessoas possam aprender e, obviamente, passar para a sua gestante ou para as suas pacientes. Tá certo? Aqui algumas posições e quando nós fazemos para o gerenciamento de estresse, são essas posições, mas para a gestante nós podemos utilizar o esta ou esta, principalmente a lateral para a gestante, que essa é a posição ideal para melhorar a circulação, o retorno pela via cava e melhorar a circulação uterina da paciente. Técnica de respiração. Então, nós temos aqui a respiração abdominal,
que é uma técnica que diminui a ansiedade, e quando diminui a ansiedade, diminui o tônus neuropsíquico, melhora a tolerância, melhora a capacidade de focar atenção, melhora a capacidade de a sua capacidade crítica de autocontrole, ou seja, técnica de respiração, né? E aqui a respiração abdominal. Lembrando que o diafragma, ele é o maior músculo do corpo, ele está ligado diretamente ao nosso sistema parasimpático através do nervo frênico, que é o ramo do nervo vago. Então, essa técnica de respiração que eu ensino, onde o tempo da inspiração e o tempo da expiração deve ser uma relação de 1:2, ou seja, o dobro do tempo da expiração que eu levei para inspirar, né? Com esta técnica, eu trabalho dessa maneira, mas existem outras maneiras, logicamente, de ensinar a gestante. A gente prepara essa gestante durante a gestação para que ela possa sentir-se mais tranquila e confortável. Já durante o trabalho de parto, a coisa fica um pouco diferente. Por quê? Porque não é toda a respiração abdominal que está indicada para o trabalho de parto. Então, na fase do trabalho de parto, nós temos momentos e tipos de respiração diferentes, como eu vou mostrar aqui nesses gráficos. Então, no início das contrações do trabalho de parto, a gente começa a fazer as respirações abdominais. São respirações para a gente melhorar a oxigenação fetal, a gente melhora o autocontrole, aquela gestante continua no seu nível crítico normal, continua coordenando e controlando tudo o que está acontecendo à sua volta. Num momento um pouco mais avançado, quando as contrações ficam um pouco mais fortes, durante as contrações fortes, antigamente se ensinava aquela respiração de cachorrinho cansado, né? Essa respiração hoje está abandonada. Hoje faz uma respiração que é 1 e 1, 1 e 1, ou seja, você inspira, estufando a barriga e solta. Essa respiração é a respiração que a gente treina e ensina às gestantes no momento das contrações mais fortes. Na hora que o neném vai nascer, naquele período expulsivo, onde a paciente precisa fazer força para ajudar a contração do útero e a prensa abdominal para expulsar o feto, então nós fazemos esse tipo de força que é inspira e faz uma força, mas essa força não é prender tudo na garganta. Ela vai soltando o ar pela boca com a resistência da garganta, como se fizesse... Quer dizer, esta sensação de estar fazendo força, mas ao mesmo tempo você não está prendendo toda esta pressão, porque existem casos onde existe até hemorragias oculares e até hemorragias cerebrais de tanto fazer força sem deixar escapar esse ar, fazendo a força erradamente. E por fim, nós temos um outro tipo de respiração, que é uma respiração de não fazer força. Por exemplo, quando a mulher entra no período expulsivo, ela tem aquele reflexo de fazer força, mesmo que ela não queira, às vezes dá aquela sensação como se ela quisesse evacuar e ela não consegue controlar. E muitas vezes não está na hora de fazer esta força. Isso pode, inclusive, prejudicar o andamento do parto. Então, nesses momentos, existe um tipo de força diferente que a gente ensina ela a fazer a força soltando o ar em soquinhos, para que ela não faça tanta força, não pressione tanto a cabeça do feto contra o colo do útero. Então, seria uma força diferente, onde ela inspira e vai soltando assim, para que ela possa amenizar a sensação de fazer força e, ao mesmo tempo, não prejudicar o feto. Aqui é o ritmo das respirações durante as contrações fortes. Então, uma contração uterina dura mais ou menos em torno de 90 a 120 segundos. 1 minuto a 2, 1 minuto e 1 minuto e meio a 2, tá? Ou seja, nesse tempo de uma contração,
a paciente deve manter a respiração tipo 1, que é aquela respiração abdominal, até a contração ficar forte e começa a dar desconfortável. Na hora que a contração ficou mais forte, ela vai, durante 30 a 45 segundos, mais ou menos, fazer aquela respiração tipo 2, que é aquela inspira e solta, inspira e solta. E quando a contração para, a sensação dolorosa se vai, ela volta a fazer a respiração tipo 1. Isto aqui é um treinamento que se faz, por isso que chama condicionamento psicofisiológico, né? Isso tudo é ensinado no curso. E, por fim, nós temos o processo de sugestões. E quando a gente vai falar de sugestão, aí nós temos que falar uma coisa que os neurolinguistas gostam, os hipnólogos também gostam, que é: qual é o mapa mental da gestante? Eu trabalho com medicina cognitivo-comportamental e com hipnoterapia cognitivo-comportamental. E dentro desse modelo de hipnoterapia cognitivo-comportamental, eu desenvolvi esse esquema que está publicado no meu livro, e é um esquema que, na realidade, muitos de vocês conhecem de uma forma diferente. Vocês conhecem, quem já fez curso de neurolinguística com o Castilho, inclusive, sabe que ele tem aquele esquema onde mostra um rosto no final e mostra aqui os filtros, os vários níveis de filtros, tá? A gente, em terapia cognitivo-comportamental, dá nomes diferentes, mas, na realidade, termina sendo tudo a mesma coisa. Então, quando nós temos um evento, aqui, por exemplo, um evento que entra, esse evento passa pelo primeiro grupo de filtros nosso, que é o nosso sistema de receptores, né? Esse sistema de receptores são nossos órgãos do sentido: visão, audição, tato, gosto, olfato, ou, como a PNL gosta de fazer, visão, audição e sistema sinestésico. E quando eles passam, eles vão diretamente para o nosso aparelho neurológico, a parte física do nosso cérebro, e essa parte física do cérebro manda para uma área do cérebro, córtex pré-frontal e córtex frontal, que vão fazer o pensamento, vão racionalizar. E como que é feito esse processamento desse pensamento? Esse processamento ele é feito buscando, né? Buscando os nossos... Da mesma maneira que um computador precisa dos softwares e precisa do banco de dados, nós também temos softwares. Os nossos softwares são nossos sistemas de crenças, valores e princípios. E o nosso banco de dados, nossas histórias. Então, o nosso processador, o nosso cérebro, vai buscar as informações que precisa, tanto no nosso sistema de crenças e valores, nos nossos softwares, como no nosso banco de dados, a nossa história de vida, as experiências, os aprendizados, e ele compila como? De uma maneira que vocês conhecem muito bem, através da generalização, omissão e distorção. E com isso cria uma experiência imaginária, e essa experiência imaginária é que determina o comportamento. Um comportamento que ele se apresenta sobre atitudes, reações físicas e emoções. E tudo isto passa por uma percepção da paciente, que é a cognição. Como que ela identifica o pensamento automático e as crenças intermediárias. Então, isto aqui eu ensino, faz parte de um curso que eu dou de hipnoterapia cognitivo-comportamental, e a partir deste esquema, a gente pode fazer um exercício de imaginar qual seria o mapa mental de uma gestante. O mapa mental da gestante seria esse, olha só. Estou grávida. Formação do evento. Como que ela leu, como que ela ficou sabendo? Ela leu, ouviu ou sentiu, entrou por um desses órgãos dos sentidos. E a partir daí essas informações passam pelo sistema neurológico dela, se ele estiver bem, normal, saudável, vai passar para o pensamento, tá certo? E o pensamento vai buscar o sistema de crenças e valores. Se ela é uma pessoa que tem, por exemplo, crenças de valor dela pessoal, que ela é incapaz, que ela tem insegurança, ela tem baixa autoestima, essa paciente vai ter um tipo de processamento. Se ela tem uma história de vida contada de traumas, de medo, a sogra contou que sofreu, a mãe contou que sofreu,
tudo isso vai influir em como ela vai fazer esse processamento. E quando ela processa esse processamento, ela vai generalizar, ou seja, todas as pessoas sofrem, sempre é insuportável. É uma generalização que não é verdade. Ela vai omitir quantas mulheres conseguem tranquilamente, ou seja, ela vai dizer que ela não vai conseguir, e ela esquece que muitas e muitas mulheres conseguem dar no luz tranquilamente sem que haja nenhuma complicação. E ela pode também distorcer, que é muito comum. Eu sou diferente, comigo é diferente. O médico mente, o médico diz que eu não vou sentir, que eu vou aguentar mais, que ele vai ficar do lado, mas é mentira. Ou seja, todas essas são a maneira como estas pacientes se estão processando. E com tudo isso, ela cria uma experiência imaginária. A experiência imaginária que é catastrófica. Incapacidade, dor intensa, abandono. E com isto, ela determina, ela tem uma cognição de que a dor é que ela não vai conseguir, que a dor é insuportável, e a partir disso ela se comporta. Como ela se comporta? Comportamento, atitudes, fala, choro, isolamento, ela se afasta, ela evita, ela pede uma cesárea, né? E o comportamento, as reações físicas, ela sofre sensações de ansiedade intensa, respiração, falta de ar, respiração irregular. Daqui a importância do gerenciamento do estresse através daqueles trabalho, né, psicofisiológico. E as emoções dela, insegurança, medo, preocupação. Então, este aqui, na realidade, é o esquema, é o mapa mental destas pacientes, né? E aí nós temos as leis da sugestão. Como que nós vamos fazer da sugestão? Nós vamos trabalhar com a sugestão com esses cinco itens da sugestão, são o que nós chamamos as 5 leis de Coé. O Coé, em 1915, ele determinou essas 5 leis. Ele dizia que atenção e concentração levam à realização. Então, um grupo de sugestões que ele vai dar é fazer a paciente se imaginar no colo amamentando após o parto. Isso é uma das estratégias hipnoterapêuticas. Um outro, o efeito invertido, ou seja, uma imaginação vence a vontade. Então, às vezes, a mãe está sofrendo, está com dor, e se você fala para ela, olha, enquanto você está relaxando entre uma contração e outra, imagine o seu nenê sorrindo para você, como se estivesse agradecendo todo o esforço que você está fazendo para que ele tenha um parto tranquilo e confortável. Ou seja, a imaginação dela vai vencer aquela vontade dela que tem de gritar, de espernear, de perder o controle. O efeito dominante, a emoção maior substitui a emoção menor. O feto agradecendo o sorriso, o seu esforço para oxigená-la durante as contrações mais fortes, isso aqui faz com que aquela emoção que ela está tendo, aquele sentimento de sofrimento, seja substituído por uma emoção maior, quer dizer, a emoção maior é assim, o feto vendo, ela imaginando o feto agradecendo, vai substituir a emoção menor, onde ela estaria sentindo-se perdida, fraca, incapaz. Então, esse é o efeito dominante. A lei do não, né? Aquela, né? Quanto mais me determina a não fazer, mais eu faço. Essa lei é de Coé, não é da neurolinguística, né? Ela sempre a gente diz, pare, não é para ela trocar, né? Não terei medo por serei forte e persistente, como quando. E aí você muitas vezes traz uma ideia, uma imagem de quando ela conseguiu superar alguma dificuldade de uma maneira razoável. E a melhor de tudo, a imaginação pode ser dirigida, ou seja, Coé deu a grande dica da hipnose, é a imagética. Imagética é a construção de uma imaginação. Então, se você faz uma hipnose com ela no dia seguinte, no quarto, com o seu neném no colo, as pessoas te parabenizando, ou seja, o sucesso sucedido, ou seja, o resultado de tudo que está acontecendo hoje, o resultado será esse amanhã ou depois. Então, isto, você está fazendo um direcionamento dessa imagem, através dessa imagética, e todas essas leis podem ser apresentadas, né, durante todo esse treinamento dessas gestantes.
Durante o treinamento, durante o relaxamento, ele deve fazer as sugestões após a paciente atingir um grau intenso de relaxamento. Nunca façam aquelas sugestões ou aquelas vivências imagéticas sem que a pessoa esteja adequadamente aprofundada, tá certo? É muito importante a gente agregar uma música, por exemplo. Por quê? Porque uma música, ela cria uma âncora daquelas emoções com aquela música. E depois disso, a paciente, muitas vezes, ela pode ouvir aquela música como se estivesse fazendo uma meditação em casa, relaxando, e aquela música vai facilitar, e como ela criou um vínculo emocional, uma âncora emocional, ela vai amenizar todo o sofrimento e ansiedade. Inclusive, na hora do parto, essa música pode ser levada. Quando a gente for fazer sugestões, sempre no período de expiração, é técnica de sugestão, deve fazer as sugestões positivas e no afirmativo, né? Lembrar que o nosso cérebro não entende a palavra não, e deve-se usar os canais de comunicação mais intensos de cada paciente. Quando a gente não sabe, a gente entra por todos os canais, é muito importante isso. Aqui as técnicas a serem treinadas, técnica de respiração, relaxamento, a respiração por trabalho e parto, a respiração profunda, técnica do cachorrinho controlado, que é aquela técnica para dor, técnica da respiração para fazer puxo, que é aquela na hora do expulsivo, aquela fazer dor e soltar pela garganta, e a técnica de desviar a atenção, não fazer, soltar em soquinhos. Todas essas técnicas devem ser treinadas. Técnica de imagética, quer dizer, eu gosto de usar uma técnica de uma vivência onde a paciente, através de uma técnica de autoscopia, é como se ela entrasse dentro do abdômen dela, dentro do útero dela, e pudesse observar o nenê sorrindo para ela, de uma maneira meia, vamos dizer, não muito bem refinada, mas ela vê a imagem do nenê, né, dentro do líquido, sorrindo para ela. Não dá para ver detalhes nessa imagem. E é importante que ela não consiga ver detalhes, porque a gente não sabe dos detalhes. Então, a gente tem que ver de uma maneira meio flua, meio embaralhada ainda, mas ela já começa a ter a sensação emocional dessa experiência. E fazer as âncoras condicionativas. Tudo isso são técnicas que devem ser treinadas. E, por fim, eu gosto de mostrar o passo a passo. Então, a primeira sessão que eu faço, a anamnese, psicoeducação, faço um relaxamento progressivo e oriento para ouvir a música e relaxar diariamente. Tá? Esse relaxamento progressivo sempre com a música. Depois eu tenho algumas intercorrências, realizar a seguinte sequência, quer dizer, ver as dificuldades, mostrar o filminho do parto, fazer todo aquele processo de psicoeducação que nós comentamos, tá certo? E depois induzir um relaxamento dentro de um ritual simples, tá? E mostrando para ela como ela vai fazer para se condicionar para entrar em relaxamento muito rápido, como se fosse uma auto-hipnose neutra. Ou seja, ela vai aprender a técnica de como ela vai pegar aquele relaxamento progressivo que ela fez e como ela vai cada vez entrar mais rapidamente naquele estado de relaxamento. Na terceira sessão, a gente discute e faz a psicoeducação, discute as dificuldades que estão acontecendo, revisa os passos anteriores, faz uma via jubilosa, que é uma via que eu gosto de fazer, uma regressão, buscando todos os momentos de felicidade que aquela pessoa teve na sua vida. É bem interessante essa via jubilosa. E orientar, quer dizer, mantendo a música, né? E o condicionamento de auto-hipnose para entrar no estado relaxado. Quer dizer, isso aqui é um treinamento diário que a gente vai ensinando essas pacientes e vai cobrando para que elas façam. Na quarta sessão, tá certo? Esta paciente a gente vai revisar tudo e a gente vai fazer uma viagem autoscópica, aquela viagem por dentro do abdômen de novo, fazendo ela aqui rever o nenê como se estivesse sorrindo e feliz, tá certo? E sempre fazendo uma âncora para que a mãe, agradecendo o nenê, agradecendo a mãe, o cuidado que ela está tendo para que ele tenha uma boa gestação e um bom parto. E ancorar esta viagem com a música, é muito importante. E aí depois, cada vez que ela vai ouvindo a música, é como se todo esse processo estivesse sendo resgatado subliminarmente.
E na quinta, oitava sessão tem umas sessões, tem uma série de técnicas que eu não vou falar aqui porque não há tempo, mas são técnicas interessantes que são sempre ancoradas na música. Então, a gente tem uma técnica de hipnose mesmo, com cores do arco-íris, técnica dos cordão, com um cordão cheio de nós para diminuir os seus medos e inseguranças, mesmo que ela não saiba quais são. A âncora de sucesso sucedido na parte da mão, então a gente ensina uma âncora na mão para ela, quando estiver em trabalho de parto, ela ativar essa âncora e revendo o sucesso sucedido, que é aquela imagem do nenê no dia seguinte, no berçário, com ela na cama, amamentando, sentindo o peso, o cheirinho do nenê e tudo isso. E usar uma experiência de adormecimento do dedo cruzado, que é uma técnica que eu gosto de ensinar, para transferir essa sensação do adormecimento desse dedo para a região genital no momento do parto. Isso seria uma técnica mais ou menos como aquela luva anestésica que os dentistas usam. Então, esta seria uma maneira interessante da gente ensinar esta paciente e condicioná-la para que ela tenha o alívio da dor no período expulsivo do parto. Lembrando que a nossa meta não é fazer o parto com anestesia com hipnose, porque o hipnólogo não vai estar presente com a paciente. Se a gente conseguir amenizar o sofrimento, o preparo dela, prepará-la psicologicamente e orientá-la a todas essas técnicas durante a gravidez, nós já vamos ter um grande resultado na hora do parto. E se precisar complementar com anestesia, não é problema fazer anestesia. A nossa ideia não é acabar com as anestesias, a nossa ideia é fazer com que ela tome anestesia apenas, se necessário, a menor quantidade possível e que ela possa participar de uma maneira mais ativa, consciente e confortável durante todo o processo do nascimento. Isso era assim como uma simples passada rápida de como é o processo de treinamento, que nós fazemos isso através de um workshop, logicamente, para que possamos orientar os profissionais que trabalham com gestantes a como eles podem melhorar o desempenho destas mulheres durante a sua parturição. Tá? Eu gostaria, de mais nada, de mostrar, né, para vocês os meus contatos, acompanhando nosso canal, né, no YouTube, e eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui com vocês. Até a próxima. Bom, pessoal, foi só isso, na verdade, é uma degustação do que seria um curso disso, né? Mas dá para vocês terem uma ideia da complexidade total do tema, tá certo? E eu sei que algumas dúvidas existem, e eu estou aqui disponível para quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, quem tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês, vocês viram uma técnica ali, que é a técnica dos dedos cruzados, né? E só para dizer, o interessante é se vocês tivessem, tem que ser feito com uma outra pessoa, tá? Mas a técnica do dedo cruzado é muito simples. É uma técnica aonde? Eu vou fazer com vocês para vocês entenderem. Vamos ver se está dando. Você põe a palma da sua mão direita com a palma da mão de outra pessoa, a palma da mão esquerda de outra pessoa. Vocês cruzam todos os dedos, ó, de lado, deixa só esse dedo do meio. E quando você fizer isso, se você fizer isso e depois você vier com a tua mão e fizer apertar assim de lado, pode apertar bastante os dois dedos, vocês vão ver que tem uma sensação dissociada. É um processo meio dissociativo, uma percepção dissociada, onde a paciente percebe a pressão, ela vai, quando você fizer isso nos dois dedos, né? O dedo da outra pessoa, e você fizer a pressão dessa maneira, tá? Nos dois dedos, logicamente, você vai ver que tem uma sensação como se tivesse um adormecimento.
Esta sensação com você mesmo não dá, tem que ser com uma outra pessoa. Então, quando você faz isso, dá a sensação de adormecimento. Quem já tomou anestesia ou analgesia peridural vai ter a mesma sensação. Por quê? Porque é um processo dissociativo, onde você sente a pressão, mas não sente dor. E é interessante porque este é uma técnica que eu uso para a pessoa incorporar qual seria a sensação de adormecimento, que serve tanto para prepará-la para, se ela tomar uma anestesia, seja hack ou uma peridural, para ela já saber qual é a sensação que ela vai ter na parte genital, ou seja, ela vai sentir a pressão, mas não vai ter dor. E muitas vezes esta paciente consegue, fazendo esse treinamento, depois ela consegue projetar esta sensação através de auto-hipnose, ela projeta essa sensação nos genitais dela. Algumas eu até falo para ela imaginar a mão dela que ficou dormente daquela maneira, e depois ela pode passar a mão no genital, e aquela região toda fica adormecida. Semelhante ao que a gente ensina para os dentistas fazer com a luva anestésica, tá certo? Pode fazer a luva anestésica também, quem tiver, quem já fez, pode usar a luva anestésica nesse mesmo processo. Então, essa é uma das técnicas que eu uso, que eu ensino para as gestantes, para que ela tenha a percepção de o que é ter uma sensação de pressão. No entanto, ela separando a pressão da dor, ela fazendo um processo dissociativo da interpretação da sensação que ela vai sentir. Tá? Então, essa é uma estratégia que eu uso. Aí eu passei para vocês, lógico, em linhas gerais, e pode falar, Fátima. Ô, Wilsmar, no caso da psicóloga acompanhar essa paciente, né, o ginecologista, né, ou a ginecologia, não teria esse tempo que o psicólogo vai ter, né, de fazer esse preparo com a hipnose, que alguns médicos não trabalham com a hipnose. Né? Então, você falou assim que às vezes o psicólogo pode acompanhar, ou na maioria das vezes não acompanha esse paciente. Isso traria alguma insegurança para o paciente que foi preparado por aquele psicólogo e no momento do parto não ter o psicólogo ao lado? Olha, tudo depende de como você preparou o paciente, né, Fátima? Se você explicou para o paciente que você vai fazer todo esse preparo, veja bem, lembram da história? A psicoeducação, aquela parte inicial, é o mais importante de tudo. Dentro da psicoeducação, você vai dizer: olha, você vai estar sozinha com seu obstetra. Muitos obstetras não sabem isso. Infelizmente, eu sou obstetra e eu posso dizer que Uhum. muitos colegas nunca ouviram falar nos 4 tipos de respiração, só para você. Eles fazem e muitas vezes fazem errados até hoje, tá? Uhum. Então, o que acontece? E muitos colegas obstetras não estão acostumados com esse tipo de orientação. Tanto Uhum. é que, quando eu dou o curso, eu falo para todo mundo: tenham o cuidado de entrar em contato com o obstetra, de dizer para o obstetra que vocês estão preparando a paciente desta maneira, e que ele poderá, antes dele indicar, por exemplo, uma analgesia sem necessidade, ele vai saber esperar o momento oportuno quando o paciente pedir, se o paciente pedir a analgesia. Tá? Então, a gente conversa, muitos obstetras terminam querendo entender o que aconteceu. Né? Uma vez eu dei essa aula num congresso de obstetrícia, e foi muito interessante a participação dos obstetras, quando eles chegaram e falaram: nossa, nós nunca tivemos esse tipo de orientação. E a gente precisa saber antes que a paciente está tendo esse tipo de orientação, para que nós possamos também nos comportar com ela durante o trabalho de parto. Então, uma orientação que eu sempre dou no curso é que sempre converse com a paciente e façam o que eu chamo sempre abordagem integrativa. Existe a paciente no meio e os profissionais que estão à volta dela, eles se unem, eles se tocam, eles conversam entre si.
Tem um colega, não sei se ele ainda está aqui, mas eu já vi, o Danilo, que ele tem um trabalho maravilhoso com gestantes, ele é um fisioterapeuta lá em Patos, no interior da Paraíba, né? Então, o que que acontece? Esse tipo de trabalho é integrativo, é muito importante que nós, que fazemos essas práticas complementares e integrativas, nós temos essa noção que ser integrativo é, antes de mais nada, conversar com o profissional central que está fazendo o atendimento principal daquela paciente, né? Então, eu acho que esse é um cuidado. Agora, é óbvio, se a paciente chegar e falar, doutora Fátima, eu gostaria que a senhora estivesse presente, eu vou me sentir mais seguro, tá certo? Se ela tem condição e pode pagar, pode, sabe, e vai se sentir mais segura, nossa, você vai fazer o seu trabalho se você tiver disponibilidade, tá certo? Você, obviamente, cobra por isso, mas a paciente vai se sentir mais tranquila e todo mundo vai sair mais feliz. Mas o ideal, quer dizer, a ideia inicial é fazer um preparo desta paciente para que ela possa, sozinha, tomar, quer dizer, gerir todo este condicionamento, por isso chama condicionamento, é um preparo, né? E é um treinamento. Tem lição de casa, ela tem que saber disso. Eu conversei com alguns ginecologistas que realmente desconhecem o hipnoparto. Meu pai era ginecologista, foram 4 partos normais e foi muito seguro, foi muito tranquilo, né? Porque o rapport que eu tinha com ele, toda a confiança facilitou. Mas eu já sei de pacientes minhas que não tiveram os partos, né, normais tão legais e acabaram indo por medo, como você falou, para cesárea, sem ter uma necessidade, né? Você vai dizer para os obstetras é o seguinte: quando ele perguntar, não, eu nunca ouvi falar nisso, você fala para ele: pegue os livros antigos de obstetrícia, os livros mais antigos de obstetrícia, e procure lá. Todo livro tem um capítulo que chama Parto Psicoprofilático ou Psicoprofilaxia do Parto. Esse capítulo fala parte dessa história que eu comentei com vocês e chega no final ele fala do preparo e às vezes tem uma frase só da hipnose como um fator de melhora nisso, tá? O que nós não podemos esquecer que muita resistência que existe com relação à hipnose, gente, é porque a hipnose não é uma técnica que você aprende no final de semana. Essa que é a realidade. Porque também ninguém vai fazer um curso de um final de semana e dizer sou hipnólogo, sou hipnoterapeuta. Não dá. Está cheio de gente fazendo isso, mas é uma mentira. Nós sabemos o que é isso, tá? De qualquer maneira, eu acho que você se relacionando com o profissional, com o médico da paciente, tá? É capaz até do médico pedir para você ir um dia lá e dar essa aulinha para ele. Eu gostaria de falar, Osmar, eu não achei aqui a mãozinha, mas eu gostaria de compartilhar uma experiência muito interessante que eu me referi no início, né? Em primeiro lugar, parabéns aí pela sua exposição, foi maravilhosa e encontrei muita semelhança do nosso trabalho. Mas um dos casos clínicos que eu tenho isso escrito, naquela experiência do Hospital Geral, na sala de pré-parto, havia uma parturiente primípara de 30 anos que gritava: me mata, me bata, me bata, me mata. E as atendentes riam e ela se debatendo na cama, eu me aproximei, me identifiquei, sou a doutora Sueli, estou aqui para fazer o acompanhamento, fiz a anamnese. O que eu descobri na história dela? Até 7 anos de idade, ela havia sido filha única. E na onipotência infantil, ela desejou que o bebê morresse. E o bebê morreu, e a mãe também. E aí ela se sentiu culpada e criou um script de que quando ela engravidasse, ela iria morrer de parto. Então, eu descondicionei, usando esses recursos aí da cromoterapia, das induções, da respiração, todo esse trabalho que é muito semelhante, é o mesmo procedimento. Comportamentos de autopunição, acompanhei para dentro da sala de parto, segurei a mão dela, a mão esquerda,
com a minha mão direita, dei o apoio, acompanhei, fui trabalhando a respiração nos momentos específicos, e ela teve o bebê dela saudável. E no final, foi uma reação de muita gratidão e foi muito gratificante para mim também, porque era uma memória muito dolorosa para ela, né. Que legal, E Sueli. Eh, Fala, fala, termina. e esse conhecimento eu utilizo hoje numa outra experiência muito interessante, porque eu dou curso de técnicas de reprogramação mental. Com esses 38 anos de trabalho, eu criei um método, o método Meirelles de reprogramação mental, em que eu faço com os alunos do curso, inclusive, a revivência da gestação e do nascimento. Então, assim, memórias de vida intrauterina e memórias de nascimento. E tem sido altamente produtivo fazer esse renascimento. E até uma coisa que é pouco falada hoje em dia, que é a experiência, como é a experiência do pai que acompanhou uma gestação até o dia do nascimento, e essa criança tinha uma quantidade muito grande de linhas circulares de cordão em torno do pescoço, e ela viveu alguns minutos. E ninguém trabalhou a dor desse pai. Então, isso me chamou a atenção. O pai grávido, esse pai que queria ser pai, que acompanhou esse processo e viveu esse luto, e aí se dá atenção à mãe, não se dá atenção ao luto do pai, que também perdeu a filhinha. Então, assim, as nossas aprendizagens nesses treinamentos, porque assim, eu uso uma metodologia teórico-vivencial. Eu aplico as técnicas, é tudo online, eu aplico as técnicas, dou a fundamentação teórica, os profissionais treinam entre si, depois eu dou supervisão. Então, nós trabalhamos ali, não é gravado, nós trabalhamos ali as experiências terapêuticas, as vivências dos próprios alunos dos cursos, e temos descoberto assim coisas muito interessantes, e esses aspectos me chamam a atenção, né? Tanto a experiência traumática que às vezes uma gestante traz, como a questão do pai grávido que não se dá atenção, né? Legal. Sueli, é que, veja bem, você tem perfeito tudo que você faz. Eu acho que esse aspecto do pai, primeiro que no treinamento, quando nós fazemos com a paciente, tá? A gente faz o casal, não existe Sim, eu o sei casal disso. grávido, tá? Hoje em dia, nós sabemos, eu já recebi casais que eram as duas mulheres. Então, mas tem que Também ser acontece. Sim, incorporado isso, tá? Primeiro passo. sim. Primeiro ponto. Um Segundo casal ponto, homoafetivo. Sim, os isso. casais E o que homoafetivos. acontece? É, quando nós temos, quando você faz aquele mindset, faz anamnese, e quando você fez a anamnese, você forma aquele mindset. Aqui eu não falei, porque é óbvio, não daria tempo, tá? Sim, Mas cada um, aquele esquema que eu monto, aquele esquema cognitivo comportamental do paciente, aquele, né? Eu uso aquilo, aquele é a base da minha psicoterapia cognitivo-comportamental. Eu sigo por ali todas as estruturas cognitivas, eu vou trabalhar individualmente, eu vou trabalhar como é o processamento, eu vou trabalhar isso. como são as experiências imaginárias, e vou trabalhar como que é o esquema cognitivo e o esquema comportamental. Ou seja, a gente separa isso, é lógico que é tudo, né, tudo acontece ao mesmo tempo, mas a gente, do ponto de vista didático, a gente separa e a gente vai trabalhando. Você, por exemplo, pegou uma paciente que tinha uma história, da história dela, memória de vida, a história dela tinha uma coisa catastrófica, tinha um acontecimento catastrófico, ruim, e isso fez com que ela desenvolvesse umas crenças totalmente, né, aquelas crenças centrais e de Autolimitantes. autoavaliação, né, muito graves. E isso fez com que o processamento cognitivo dela terminasse de uma Sim. maneira que seria catastrófico se não tivesse sido tratado antes por você.
brilhantemente. sim. Então, é interessante. No curso, a gente aborda isso e discute com um pouco mais de amplidão todos esses detalhes, tá? Mas eu acho que aqui É, deu para vocês terem uma ideia de como é essa sim, com abordagem certeza. integral da paciente, tá? E é óbvio, dependendo da linha de cada um, né, da linha de cada um, a gente vai seguindo, quer dizer, tem pessoas que são mais neurolinguistas, então eles vão usar as técnicas neurolinguísticas Eu sou para fazer neurolinguista, eu sou isso, neurolinguista. vão usar neurolinguística pura. Tem outros que são na linha mais espiritualista, vão trabalhar assim, não tem problema. Isso Tem outros que também. trabalham mais com as terapias regressivas. Não existe certo ou errado, existe o que é o ideal para aquela paciente e qual é a experiência que o terapeuta tem para ele poder se trabalhar melhor, dar o melhor dele possível para que aquela paciente possa ter um resultado melhor dentro desse processo que a gente chama lá puerperalidade. Puerperalidade é um termo que a gente usa para falar o processo todo, gestação, parto e puerpério. A puerperalidade, né? E até a O amamentação entra aí. objetivo, o objetivo é ajudar a parturiente, porque é um momento de uma regressão funcional em que ela fica muito fragilizada. Então, esse suporte é fundamental, né? Exatamente. Parabéns. Parabéns você também pela... E obrigado, sempre a gente aprende coisas novas, né? Alguém quer A falar gente mais? aprende, Osmar, a gente aprende no encontro, né? É, Exatamente. todo mundo aprende no encontro, isso é muito Eu, bom. eu posso dizer para vocês que com 203 reuniões em 25 anos, vocês não têm ideia do que eu tenho aprendido nesses anos Sim, todos. sim, Eu com falo, enquanto as certeza. pessoas acham que aprenderam uma coisinha, eu aprendi muito mais com elas ali nas reuniões que eu sou obrigado, né? Eu sou obrigado a assistir, comentar e Uhum, fazer, então eu termino aprendendo mais que todo mundo. E agradeço a é muito todos bom. por me dar essa oportunidade. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer, gente? Osmar, a Oi. gente está falando aqui no contexto de casal, né? Marido, mulher, casal grávido, relação homoafetiva, mas também não Sim. podemos assim esquecer das mães solos, né? Que aparecem sem marido porque esses homens não assumiram, abandonaram. Como é que fica aí? Porque não há um casal, né? Eu acho que eu pensando aqui, né, a nível de psicologia, que vai ter que ser ser trabalhada a ausência desse pai, porque nós vivemos numa sociedade que é patriarcal. Então, acho que teria que ter uma outra imagética relacionada a essa questão dessa ausência desse pai no processo da hipnose, uma nova sugestão. Não, veja bem, você quando trabalha com essa pessoa, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. É que eu sou obstetra, eu fazia o trabalho e eu estava fazendo o parto. Então, eu muitas vezes, quando a paciente não tinha marido, é muito interessante. Ela criava um vínculo meio paterno com a gente, uma coisa tão forte, né? Uhum. Que ela se sentia segura. Por isso que eu gostava de fazer parte. Eu acho que eu parei de fazer obstetrícia há uns 7 anos atrás. Eu parei de fazer obstetrícia. Por quê? Porque eu sempre fui parteiro. Eu chegava, internava junto com a paciente, passava a noite inteira com ela. Então eu dava aquele apoio que ela precisava. E o que acontece? Depois de um tempo, eu vi os meus alunos que se formaram ontem, chegavam hoje na maternidade, eu vou fazer uma cesarinha, você vai ficar aí chocando? Eu vou fazer uma cesarinha. Faziam ir embora e eu passava a noite inteirinha no parto. Depois de um tempo, eu comecei a me sentir, falei, será que eu estou sendo o único ridículo aqui, né? Mas não, eu sei que não. De qualquer maneira, mas é interessante como essas pacientes se vinculam muito ao obstetra. Agora, é interessante a gente propor para elas que tenha, hoje em dia, é natural e é normal você propor que ela tenha uma companhia. Pode ser a mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma prima, Uhum, pode ser uma melhor amiga, tá certo? Então, é uhum, importante que ela tenha alguém e se esse alguém tiver condição de fazer o curso, ou seguir as orientações, por quê? Olha que interessante.
tem marido ou acompanhante que faz o preparo com a paciente, e às vezes está do lado dela, quando ela começa a dizer, eu falo, agora faz a respiração tipo 2, ela já está ancorada, a pessoa respira, então ela faz a respiração, às vezes faz até junto, né? Isso, respira assim, agora relaxa, tal. Aí quando está entre uma contração e outra, está muito forte, para não deixar a paciente perder o controle, isso, faz aquela imaginação, imagina o seu nenenzinho sorrindo para você. Ela reforça as coisas que você falou. O pai Uhum, ou a pessoa que estiver acompanhando pode fazer isso, tá? Eu, uhum, quando a paciente não tinha ninguém, eu fazia isso, porque eu ficava do lado. Então, eu fazia, eu punha a mão na barriga para sentir, a gente faz a dinâmica uterina, que é uma avaliação das contrações, e eu falava isso, respira assim, faz assim, imagina isso, não sei o quê. Eu sempre tive muito sucesso. Eu tinha um sucesso de fazer parto normal muito grande, porque eu fazia esse tipo de acompanhamento com as pacientes. Você entendeu? uhum. Infelizmente, os convênios não pagam para isso. Essa que é a verdade, sabe? Você passava a noite inteirinha, às vezes, não, depois de um certo tempo, você vai ficando velho e fala, poxa, a minha saúde vale um pouco mais do que o convênio está me pagando. E muitas pacientes tinham condição de pagar, mas também você vai cansando, né? Mas Isso. essa é a realidade. Por isso que é importante você trocar com se a paciente. E outra coisa, olha só, eu trabalhei numa maternidade que era maternidade pública, tinha muita paciente pobre que não tinha marido, tal, e ia. Então, eles faziam os preparos das pacientes. Vocês já ouviram falar, muitos obstetras faziam isso, que era a sala de espera. Então, na sala de Uhum, espera, faziam reunião com as gestantes que estavam ali e faziam alguns minutos tal. Quando você fazia esse preparo em grupo com as gestantes, também ficava interessante, porque elas trocavam informações, elas faziam, elas acompanhavam, e você uhum, já preparava, falava, olha, quando chegar na hora do parto, talvez você não conheça o obstetra, porque não é, o obstetra muda. Talvez seja uma enfermeira obstétrica. E é muito interessante a paciente chegar e explicar para ela, conversar com o médico, com a enfermeira obstétrica, que ela fez um cursinho, que ela tem algumas orientações e que ela vai seguir aquelas orientações para o médico não estragar tudo. Porque, infelizmente, tem uhum, colega médico que manda fazer a respiração tudo errada, que trata mal a paciente, ou seja, essa paciente ela tem que estar preparada até para esse tipo de coisa, para ela não perder o controle por causa disso e manter todo o aprendizado que ela fez. Infelizmente, nós estamos num país onde a nossa medicina e o nosso preparo, o pessoal está muito focado no resultado final, mas não está preocupado muito com resultados emocionais, com as uhum. respostas emocionais que ocorrem, né? E o Sim. parto é uma coisa tão sublime, quer dizer, eu sou obstetra, tem até, né? Mas é uma coisa tão sublime e que eu acho que as pacientes merecem ser melhor tratadas e preparadas para passar por esse processo de uma maneira onde ela tenha lembranças reais, boas, né? Por isso, tá? Uhum, sim. Então, mas você tem razão. É difícil, às vezes elas não têm nem pai, não têm ninguém, e não tem nenhuma amiga, às vezes elas não têm ninguém para acompanhar, né? Uhum, Pessoal, olha, tem um formuláriozinho que está aí no chat, tá certo? Que vocês podem, mesmo ouvindo o que a gente está falando, vocês podem entrar nesse canal, nesse formulário. É rapidinho, é por o nome, são 3 informações. Mas aí eu preciso disso porque essas reuniões são registradas no Departamento da Medicina Comportamental, na Psicobiologia, como elas fazem parte de uma atividade da Unifesp, todo final de ano eu registro, eu pego todas as reuniões que eu faço e mando para eles como um relatório final. Então é rapidinho, a gente pode continuar conversando, mas eu gostaria que vocês, na medida do possível, acessem o chat, clica lá no link, vai, preenche, é rapidinho, 3 perguntinhas e pronto, tá? Só para registrar a presença, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Deixa eu ver quem que está aí, quem que é da obstetrícia mais aí, deixa eu ver, não tem mais ninguém da obstetrícia? O, Rod- o,
Deixa eu ver. O Danilo não está aí, não. O Danilo entrou e saiu. Acho que ele já viu que era um tema que ele já conhecia bem, terminou saindo. Mas eu estou disponível, gente. Osmar, Oi, quem é? oi, sou eu, a Rosângela, estou aqui. Ô, Rosângela, fala. Tudo bem? Eu queria. Boa Ah, noite a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas o tema é muito interessante. Eu só queria colocar também a minha experiência como pneumologista e acupunturista no consultório, o quanto a hipnose tem me ajudado nas gestantes, porque as gestantes, muitas vezes, elas descompensam uma asma brônquica que ela estava relativamente controlada antes da gravidez, e durante a gravidez a asma se manifesta de uma maneira mais frequente, com crises de broncoespasmo, e isso tudo vem acompanhado de muita insegurança, muito medo, e essas gestantes também vêm me procurar como, porque nós temos na clínica um obstetra também, um ginecologista e um obstetra, e também com muita dor lombar, na região lombar, e que é muito difícil, às vezes, controlar, porque é por causa da necessidade de se evitar medicação durante a gravidez. Então, eu abordo essas pacientes grávidas em primeiro, segundo, terceiro trimestre da gravidez, com uma sessão de acupuntura e acompanhamento com a asma brônquica, né? Avaliando o broncodilatador melhor, se tem necessidade de um corticoide inalatório, se tem necessidade de uma outra medicação mais potente para evitar, porque durante a gestação a pior coisa que pode acontecer é a paciente desenvolver uma crise asmática e ter que entrar para um pronto-socorro, né? E eu tenho usado, além da medicação, a acupuntura, e durante a acupuntura eu tenho feito a técnica da hipnose com uma visão, utilizando a projeção do futuro, vendo a paciente se está tendo o nascimento do seu bebê de uma maneira muito segura, muito amparada, num ambiente acolhedor. E isso tem ajudado muito as pacientes, não só pela dor lombar, que muitas delas, quase todas têm, assim também como a ansiedade, o controle da asma, que passa a ser uma coisa muito mais efetiva. Eu noto quanto que essa intervenção hipnoterapêutica na paciente grávida ajuda, não só com a medicação broncodilatadora adequada, mas também as agulhas de acupuntura, que você sabe que liberam a endorfina, né? Mas esse conjunto faz com que ela se sinta. A ponto de a minha clínica está voltando muito para esse tipo de paciente que acompanha durante toda a gravidez comigo, entendeu? Fazendo sessões até mais frequentes do que normalmente uma paciente faria com dor lombar. Então, eu queria colocar como a hipnose ajuda esses estados tensionais, esses estados pneumológicos, esses estados de ansiedade, com essas técnicas que a gente aprende com vocês. ô, Rosângela, é legal. É legal você colocar a sua experiência, e você está de parabéns. É o seguinte, como obstetra, a gente aprende, né, desde lá da faculdade, assim, asma. Um terço das pacientes melhoram na gravidez. Olha só, as pacientes têm asma, um terço melhora. Um terço piora. E um terço segue a vida normal como era, com as crises dela normais tal. Então, em geral, é lógico, a gente se preocupa com aquelas que pioram, não é verdade? E é muito interessante, porque aquelas que pioram, você tem um fator psicossomático mais intenso, tá? Então, quando você trabalha todas essas técnicas, porque você veja bem,
pode ser hipnose, pode ser acolhimento, pode ser acupuntura, qualquer coisa que seja. Só o fato de você acolher a paciente e dar uma atenção para ela já começa a se sentir mais segura, não é? Então, o rapport que você cria, a gente sempre aprende, é fundamental, primeiro ponto. Segundo ponto, que essas pacientes, quer dizer, você trabalha com a técnica que eu chamo do sucesso sucedido, né? O sucesso sucedido, que é a experiência, ela vê o resultado do parto. E eu sempre falo o seguinte, quando a gente vai estudar sucesso sucedido, a gente evita querer passar pela experiência mais pesada, por exemplo, pela experiência do parto. Então, eu já vi hipnólogos fazendo assim, põe a paciente em transe e fala, imagina agora que você está tendo a contração, imagina que seu neném está nascendo, imagina isso, imagina aquilo. O que acontece? Nós não sabemos. Nós não sabemos, por exemplo, se na hora do parto vai precisar usar um fórceps de alívio, por exemplo. Nós não sabemos se ela vai precisar ou não tomar uma analgesia, não é? Então, eu sempre ponho o resultado final. Olha, o importante é, você entrou em trabalho de parto, esse processo é tudo igual. A partir daí, ela pula e vai para o dia seguinte ou depois do dia no berçário, ela sentindo o neném. E aí você emocionaliza. É sempre legal emocionalizar a experiência do sucesso sucedido. Por exemplo, na grávida, você põe, imagina você no dia seguinte com o nenezinho nos seus braços, sente o peso do nenezinho no braço, sente aquele cheirinho de leite do nenezinho, sente a boquinha do nenê para a mãe, né? A boquinha do nenê, o calorzinho da boquinha no seu mamilo, sugando o seu mamilo, procurando, sabe? Então, quer dizer, você vai emocionalizando, isso fixa mais a experiência imaginária dela. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou sempre para quando for fazer o sucesso sucedido. Outra coisa, as simples práticas da respiração antes melhora o quê? Porque quando você faz as respirações, todos o treinamento, você melhora a amplitude daquele pulmão, tá certo? E melhora o volume residual também. Tudo isso trabalha em prol da melhoria daquela capacidade pulmonar do paciente. Tá? Existem técnicas que você pode usar para melhorar mais ainda essa capacidade, que seria, por exemplo, fazer uma autoscopia. Para ela imaginar, por exemplo, uma luzinha no meio da testa, que essa luzinha desce e, de repente, entrou pelo nariz e está lá no pulmão. E ela pode sentir o pulmão dela se expandindo com mais facilidade, sentindo os brônquios se dilatando, ela passeia pelos brônquios e aquela luzinha pulsa dentro dos brônquios e vai vendo os brônquios dilatar. Ou seja, isso é uma técnica otoscópica que ajuda bastante, tá? Então, existem muitas práticas, tá? A grande verdade é aquela que você, veja bem, você domina duas. Você domina a acupuntura e você domina a hipniatria. Você é médico, então você faz hipniatria, tá certo? Então, o que acontece? Você domina as duas. Poxa, você tem dois arsenais na mão, quer dizer, você tem um arsenal na mão com duas práticas que se complementam, mais ainda a tua especialidade médica normal, você, quer dizer, eu acho que é tudo que uma gestante gostaria de ter. E você sabe, Osmar, que uma coisa me chamou muita atenção, uma que já estava no finalzinho do período gestacional, já estava no terceiro trimestre, e ela estava com tanta dor lombar. Essa era também asmática, mas já estava muito bem controlada com a medicação broncodilatadora inalatória. Ela não conseguia deitar na cama, né? Por causa estava com né? O peso do útero, né? Então eu fiz na própria acupuntura, na própria cadeira que eu tenho, a cadeira de hipnoterapia reclinável, que é extremamente confortável, e fiz a acupuntura dali e fiz a técnica de chute, sabe? As técnicas de relaxamento de chute. Mas, assim, foi uma experiência extremamente agradável para ela. Eu não coloquei nada em relação à progressão, nem do futuro, nem eu usei simplesmente a técnica de relaxamento descrita por Schutz. E com as agulhas de acupuntura, a paciente saiu falando que estava andando nas nuvens sem nenhuma dor. Foi muito interessante essa técnica, utilizando a cadeira
que foi muito mais anatômica para a paciente que já estava no final da gestação. Um outro detalhe, guardem sempre isso. Se vocês forem fazer hipnose com o paciente, depois do 6º mês de gestação, principalmente depois do 6º mês de gestação, depois da metade da gestação, vamos colocar assim, para ficar mais prático, tá? Ponham a paciente em decúbito lateral esquerdo, ou seja, deitado para o lado esquerdo, porque o útero cai e alivia a veia a cava que faz o Cava retorno inferior. venoso. Então, isso é interessante. E quando você vai fazer na posição deitada, é um ângulo de até, no máximo, 45 graus. Não deite muito, porque senão tem outro efeito chamado efeito posseiro, que é o peso do útero comprimindo as artérias ilíacas, e isso também prejudica a circulação uteroplacentária. Então, a melhor coisa mesmo é colocar paciente em decúbito lateral esquerdo. A gente, às vezes, acha que em decúbito lateral esquerdo ela não vai entrar em transe tão bom. Ela entra sim, ela vai bem, né? Então, está de parabéns, Rosângela, é exatamente isso tudo que você está fazendo, e eu acho que isso que é o que a gente chama abordagem integrativa, né? Se você conversa com o obstetra dela, tudo isso, o cara vai ver um monte de coisa que ele não sabia que existe, mas ele vai ter que dar mão palmatória porque a paciente está melhorando, essa que é a verdade. Bom, é o seguinte, enquanto vocês vão pensando se tem alguma pergunta, antes de terminar, eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês o seguinte. O Danilo está aqui, o Danilo Vasconcelos está aqui fazendo parte, está quietinho lá. O Danilo é um fisioterapeuta que tem uma grande experiência também com hipnoparto, tá? Lá em Patos, na Paraíba. E é um fisioterapeuta de primeira mão, um cara super dedicado, estudioso. Então, é uma pessoa que eu dou um grande valor para ele também, além de desejar a todos vocês um ótimo Natal, um ano novo maravilhoso, com expectativas boas para o ano que vem, tá? Normalmente, em janeiro, eu não faço reunião do grupo de estudos, porque geralmente a gente dá uma viajadinha na primeira fase, na primeira quinzena, tal, então eu não faço reuniões, tá? Mas, eventualmente, pode ser que a gente vá dando comunicado, eu vou fazendo comunicados para o grupo de estudos, e agora nós vamos ter, vocês frequentemente vão ver grupo de estudos de hipnose do Rio de Janeiro. Então, hoje nós temos 3 grupos já incorporados. Olha, o meu grupo, que começou, nós temos o grupo de estudos de hipnose da odontologia, coordenado pela doutora Mônica, tá? E que participa também frequentemente, e também tem atividades. As atividades dela, ela passa para mim, eu vou passar para o grupo. Todo mundo do grupo está convidado, sempre, quando a gente passar, porque é aberto, tá certo? E nós vamos ter agora o grupo do Rio de Janeiro. Esse grupo do Rio de Janeiro, também a Márcia vai fazer as atividades também, uma outra atividade, todos nós aprendemos juntos, tá bom? Quero dizer que todas as reuniões do grupo de estudos de hipnose, desde quando nós começamos a gravar, que foi em 2020, quando começou a Covid, até hoje, estão no canal do YouTube aberto para qualquer um que se inscrever. O canal do YouTube é fácil, é Instituto Osmar Colás Oficial. Tem esse oficial no fim aí, não sei por que eles põem, mas ficou. Instituto Osmar Colás Oficial. Então, eu estou deixando para vocês isso. O Danilo entrou aí agora, eu não sei se o Danilo queria falar alguma coisa. Danilo, falei bastante de você aqui, mas você não quis se manifestar, mas eu já fiz já falei do seu trabalho aí em Patos, na Paraíba, e que você é uma pessoa que trabalha bastante com gestante. Então, eu deixo aqui, se alguém quiser fazer mais pôr alguma palavra, falar alguma coisa, antes da gente terminar essa nossa última reunião do ano. Doutor, eu não vi a sua fala, mas eu só queria relatar aqui a mudança de abordagem que a gente está conseguindo ter aqui no atendimento às gestantes, numa situação tão ímpar, né, na vida de muitas mulheres. E eu queria aqui deixar de público o meu agradecimento ao conhecimento, né, do Dr. Osmar, que foi compartilhado conosco e fazendo mudanças
reais na vida das pessoas. Então, queria só deixar aqui meu agradecimento em público. Não é, o doutor sabe que é verdadeiro as palavras, porque a gente pode ajudar realmente as pessoas com esse tipo de abordagem, e essas práticas parecem muito, muito complexas em alguns momentos, ou muito simples em outras, mas que verdadeiramente trazem uma mudança real no dia a dia. Então, queria deixar aqui meu agradecimento e boa noite aí a todos. Perdão, doutor, por não estar presente, eu estava aqui resolvendo as coisas, mas deu para pelo menos dar um boa noite a todas. Ah, que bom, Danilo. Você também já é professor no assunto, todos nós sabemos disso. Gente, eu acho que não tem mais ninguém querendo falar, então eu quero mais uma vez agradecer a todos. A gente se vê o ano que vem. Boa noite, Obrigado, tchau. gente. Boa noite a todos. Ótimas festas e até o ano que vem.